Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este primeiro trimestre de 2018 estudando nas revistas da CPAD com o tema A Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ânimo na Carta aos Hebreus. E nós temos como comentarista da CPAD pastor José Gonçalves, que é pastor ali em Água Branca, Piauí. Você nos convide, nós estaremos aí, podemos passar o mês inteiro. Eu estou em meu carro agora, viajando em meu carro, para estar facilitando para os irmãos e poder me locomover onde eu estiver. Eu estou com a minha esposa, então nós estamos juntos. E hoje nós estamos gravando aqui em Aparecida de Goiânia, na casa de um amigo meu de Imperatriz, que já congregou conosco na Imperatriz, mora aqui, um obreiro da igreja aqui em Aparecida de Goiânia, que é o irmão Alessandro, casado com a irmã Rosa, muito conhecido nosso. Agradecemos a Deus, agradecemos ao irmão Alessandro pela sua hospitalidade. Estamos em sua residência, estamos gravando aqui hoje. Hoje estaremos estudando a lição de número 7, que tem como título Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. Então nós já vimos aí o autor aos Hebreus mostrando que Jesus é superior aos profetas, superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão e a ordem sacerdotal. E agora nós vamos ver ele mostrando a superioridade do sacerdócio de Jesus em relação ao sacerdócio de Arão, mostrando que o sacerdócio de Jesus é superior ao de Arão, porque o de Arão era um sacerdócio imperfeito, um sacerdócio que tinha fim, um sacerdócio morria e tinha que ser substituído. E no caso da substituição, era devido à genealogia. Era o quê? Um descendente de Arão. Não era mais Deus que estava escolhendo o sumo sacerdote. Agora, o sumo sacerdote que entrava é porque era descendente de Arão. Não era uma escolha direta de Deus daquele sumo sacerdote. E o autor, então, vai mostrar também que Arão nunca foi rei. Era um sacerdote apenas. Além de ser imperfeito, nunca pode ser além de sacerdote. Também era um sacerdócio que não levava o ser humano à salvação. Então, em contraste a esse sacerdócio, o autor aos Hebreus apresenta Melquisedeque, e dizendo que já existe a referência a Melquisedeque no Salmo 110 e também em Gênesis ele é apresentado. Ele aparece de repente, some de repente, mas lá diz que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. E nós podemos entender claramente isso porque Jetro também é apresentado como sacerdote. E veja bem a importância também de Jetro. Jetro dá conselhos a Moisés e Moisés segue esses conselhos. Então haviam sacerdotes que obedeciam a Deus, adoravam a Deus. Por quê? Porque foi passando de pai para filho a história de Deus. Desde o dilúvio de Noé, Noé ainda viveu muito tempo depois do dilúvio, foi passando isso para a sua geração, para a próxima geração, e foi. E eles aprenderam, ouvindo, falando sobre Deus, foram aprendendo, e alguns sacerdotes surgiram. Então nós vemos que Melquisedeque é um desses sacerdotes. E esse Melquisedeque, nós vamos ver que sobre Melquisedeque não existe nada dizendo de quem ele é, de que família que é, quando é que nasceu. Sabemos apenas que ele era o quê? Um rei de Salém,
que depois se tornou Jerusalém, significa aí rei de paz. Sabemos que ele é também um rei de justiça, e sabemos que ele trouxe pão e vinho e fez o que? Uma refeição de aliança com Abraão. Este pão e vinho significa exatamente isso. Para se fazer uma aliança de sangue, era preciso fazer uma refeição com a pessoa. Existem aí várias coisas dentro de uma aliança. E essa aliança é conhecida como aliança suzerato. E Deus veio exatamente ao homem através de uma aliança. Por isso que nós temos aí Antigo Testamento, significa antiga aliança. Novo Testamento, uma nova aliança. Então Deus vem a nós através de uma aliança. Quem entende alguma coisa sobre aliança entende melhor a Bíblia. Então nós temos aí até um estudo que você pode pegar pela internet, estudar sobre aliança. Aí é um resumo, mas dá para entender muita coisa e como é feita uma aliança. Então você acesse aí o site, veja aí aliança, estude para você entender melhor. Então Abraão e Melquisedeque fazem uma aliança. Quando Abraão está retornando de uma guerra, onde ele foi com 318 homens, ele foi para libertar o seu sobrinho Ló, a sua família, que todos foram levados cativos naquela guerra que houve ali de 5 reis contra 4 reis, né? E nós vamos ver que Abraão vai, resgata o seu sobrinho Ló, e quando ele está voltando, então, o rei de Sodoma vai ao seu encontro e dá para Abraão todas as posses que eles pegaram da guerra, mas Abraão diz que não quer nada dele. E nessa hora aparece então Melquisedeque, onde Melquisedeque agora faz uma aliança com Abraão. Veja que Abraão não fez nenhuma aliança ali com outros reis, mas com Melquisedeque. Também nós vamos ver que Melquisedeque não foi à guerra, ele era um rei de paz. Rei de Salém significa rei de paz. Então quando se faz uma aliança, quando se leva pão e vinho, se come junto, está significando o seguinte: minha vida se torna tua, tua vida se torna minha. Então tudo que é teu é meu, tudo que é meu é teu. Significa também que vai haver aí uma troca de nomes, um pedaço do meu nome vai para você, um pedaço do seu nome vem para mim. Significa que as minhas dívidas são tuas dívidas, suas dívidas são minhas dívidas. Significa que meus inimigos agora são teus inimigos são meus inimigos. Então, a aliança é feita. A partir daí, olha só, é uma eternidade essa aliança. Vai passando de pai para filho, esse compromisso, essa aliança. Então, todos os descendentes de Abraão, a partir daí, passam a ser também de Melquisedeque. Veja só que coisa impressionante. Porque a partir daí nós temos que entender o seguinte: além da tribo de Levi ser escolhida e ser descendente de Abraão, e eles deveriam então exercer o sacerdócio, né? E o sumo sacerdote deveria ser primeiro Arão, depois os seus filhos, daí ia passando de pai para filho. Olha só, então todos esses estão já em aliança com Melquisedeque. E de Abraão vai nascer quem? Nós sabemos, né? Paulo fala sobre isso lá em Gálatas, e disse então que a promessa foi feita a Abraão, e tendo em vista o quê? Tendo em vista o Cristo, Jesus Cristo. Então de Abraão veio nascer o quê? Jesus Cristo. Veja bem que Jesus então é sumo sacerdote segundo a ordem desse Melquisedeque, que ele tem aliança com esse Melquisedeque. Por quê? Porque Abraão é o pai de todos os judeus. Então Jesus estava em Abraão. Assim como é falado aí que Levi, né, o Arão, estava em Abraão. Por quê? Porque Abraão é o pai de todos os hebreus. E ainda ia nascer ainda Levi, né? Nós vamos ver. E Abraão veio o quê? Isaac, né? De Isaac veio o quê? Jacó, que é Israel, e o Esaú. E desse Jacó, que é Israel, que veio nascer o quê? Os 12 patriarcas, dentre eles Levi, da tribo de Levi.
E Arão é o que? Descendente de Levi. Então veja só, em Abraão estava então Levi, estava Arão. Então em Abraão estava também quem? Jesus. Então quando Abraão faz aliança com Melquisedeque, também todos os hebreus estão fazendo, porque passa de pai para filho, inclusive Jesus. Então Jesus é escolhido o quê? Para ser sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E isso é perfeitamente legal, perfeitamente possível dentro da aliança. Então Arão é escolhido para ser sumo sacerdote, descendente de Levi, que é descendente de Abraão. Jesus é escolhido para ser sumo sacerdote, que é de Jesus, descendente de Abraão, que fez aliança com Melquisedeque. Tudo que é de Melquisedeque é de Abraão, então Jesus pode assumir esse sacerdócio perfeitamente. Normal isso. E esse aí é o grande segredo aqui dessa história que nós vamos ver aí, história bíblica verdadeira do sacerdote aí, o Melquisedeque. É um personagem, um homem que existiu, não existe registro sobre ele, nem de quando ele nasceu, nem de quando morreu, não tem registro sobre ele, quem é seu pai, quem é sua mãe. Exatamente o que? Prefigurando Jesus Cristo, né? Então ele aí simboliza, ele é uma figura de Jesus. Ele aí é um tipo, né? Jesus sendo o antítipo, que é verdadeiro. Então nós podemos entender aí que Cristo em Melquisedeque fez aliança com Abraão. Vamos ver aí então o texto áureo, que está em Hebreus capítulo 7, versículo 26, que diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Jesus, como sumo sacerdote, é perfeito. Perfeito, santo, imaculado, nunca cometeu pecado. Ele é Deus mesmo. Então, não existe como colocar um sacerdote superior a Jesus. A verdade prática diz: como sumo sacerdote de outra ordem, a de Melquisedeque, Jesus possui um sacerdócio imutável, perfeito e eterno. O sacerdócio de Melquisedeque é superior porque é dito que ele não tem princípio nem fim, então quer dizer, é eterno. Não diz nenhum defeito de Melquisedeque, nenhum pecado de Melquisedeque, então é perfeito por isso também. E também não existe morte aí de Melquisedeque registrado. Então significa o quê? Significa que o sumo sacerdote não morre. Então ele é imortal, imutável, e esse sacerdócio dele não muda. Já o de Arão, cada vez que entrava um filho, então esse filho poderia interpretar a lei de outra maneira. Veja só, poderia ter pecados. Veja a imperfeição, que Arão tinha vários defeitos, vários pecados cometeu. Por exemplo, no caso do bezerro de ouro, no caso das águas de Meribá, vamos ver no caso da rebeldia contra Moisés, junto com Miriam, sua irmã. Então era um sacerdócio imperfeito. E seus filhos, que assumiram depois, tinham também defeito, tinham também pecado. E foi piorando isso com o passar do tempo. Foram entrando outros sumos sacerdotes piores ainda do que Arão e seus filhos. E não foram escolhidos diretamente por Deus. Foram sumos sacerdotes porque eram descendentes de Arão. Já do sacerdócio de Melquisedeque, nós não vemos que existia genealogia, nenhum descendente de Melquisedeque assumiu depois dele. Então o de Jesus é o sumo sacerdócio perfeito, porque é segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o único dessa ordem sacerdotal de Melquisedeque. Não existe nenhum registro de outro sumo sacerdote que era aí segundo a ordem de Melquisedeque. Só Jesus.
Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 19, que diz: Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, a qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou do sacerdócio, e muito mais manifesto é ainda se, à semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Glória a Deus. Então nós vamos estudar agora esse importante assunto sobre Melquisedeque e a superioridade, então, do sacerdócio de Jesus, que é segundo a ordem de Melquisedeque. E este assunto é bem esclarecido, embora tenha sido citado antes, mas é bem esclarecido aqui no capítulo 7. Todo o capítulo 7 nós vamos então estudar nesta lição. Nós temos aí as seguintes partes, os seguintes tópicos na lição então de número 7. Parte 1. Quanto ao aspecto de sua tipologia. Tópico 1. Um sacerdócio com realeza. Tópico 2. Um sacerdócio firmado na justiça. Tópico 3. Um sacerdócio com legitimidade divina. Na parte 2. Quanto ao aspecto de sua natureza. Tópico 1. Um sacerdócio perfeito. Tópico 2. Um sacerdócio imutável. Tópico 3. Um sacerdócio eterno. Na parte 3, nós temos aí quanto ao aspecto de seus atributos. Tópico 1, um sacerdócio santo. Tópico 2, um sacerdócio inculpável. Tópico 3, um sacerdócio imaculado. Vamos ver então a introdução, que diz o seguinte: o capítulo 7 de Hebreus apresenta o sacerdócio de Jesus uma nova perspectiva, e ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Salmos 110:4 confere aí com Hebreus 7:17. O autor mostra que a profecia do salmista, na qual revela um sacerdócio de outra ordem,
superior à de Arão e à levítica, teve seu fiel cumprimento em Jesus, como está em Hebreus 7,13. Mas mesmo pertencendo à mesma ordem sacerdotal, o autor sublinha a proeminência de Jesus sobre Melquisedeque, quando afirma que este foi feito semelhante ao Filho de Deus, Hebreus 7,3, e não o contrário. O pensamento do autor é mais bem compreendido se observarmos o sacerdócio de Jesus quanto aos aspectos de sua tipologia, de sua natureza e de seus atributos. Há muitas especulações sobre a pessoa de Melquisedeque, mas à luz do contexto bíblico é melhor vê-lo como uma pessoa histórica de natureza tipológica. Melquisedeque, portanto, deve ser visto como um tipo que aponta para Jesus Cristo. Nesse aspecto, o escritor sagrado mostra o sacerdócio de Jesus como de natureza eterna, imutável e perfeita. Então isso aqui é muito importante, porque quando se fala do sacerdócio de Melquisedeque, diz que ele foi feito semelhante a Cristo. Veja bem, não é Jesus que se parece com Melquisedeque. É Melquisedeque que se parece com Jesus. Então coloca Jesus como superior. Então veja só. Jesus não é apenas um homem, mas também é Deus. Tem outra coisa. Melquisedeque é um homem, um ser humano. Só isso. E morre. Embora não esteja registrado o fim dos dias dele. Por quê? Indicando a eternidade do sacerdócio de Jesus. Então ele só figura, mas não quer dizer que ele não morreu. Agora Jesus morreu, ressuscitou e está à direita do Pai, onde intercede por nós, continua intercedendo. Então um sacerdócio eterno. Quando diz que o sacerdócio de Melquisedeque também não tem princípio de dias, nem fim de dias, ele está indicando o quê? Falando sobre Jesus. Falando sobre o sacerdócio eterno de Jesus. Então Melquisedeque é uma figura, veja bem, está falando bem claro aqui, de Jesus. Não é Jesus que é figura de Melquisedeque, não é Jesus que imita Melquisedeque, nada disso. Então temos que tomar esse cuidado para, quando falarmos de Melquisedeque, não pensarmos que Melquisedeque é Deus. Ou tem gente que pensa que ele é um anjo. Então tem gente que pensa que ele é uma teofania, que é Jesus aí, lá no Antigo Testamento, como um personagem ali, vivendo ali. Mas não é nada disso. Era um ser humano, um homem, que não tem registro de quando ele nasceu, nem quando ele morreu. Não tem registro falando do seu, quem é seu pai, quem é sua mãe. Não tem registro falando o dia da sua morte. Então, ele é apenas o quê? Um tipo de Cristo. Então tome cuidado com isso para não pensar que ele aí é mais do que um ser humano. O importante é saber que ele fez uma refeição de aliança com Abraão e que Jesus está, quando nasce como ser humano, é filho, descendente de Abraão. Também o próprio Arão, que foi escolhido como sumo sacerdote, toda a ordem sacerdotal de Arão, também são descendentes de Abraão. Então, comparando o sacerdócio, o de Arão, que é descendente de Abraão, foi um sacerdócio humano, imperfeito. O sacerdote morria, tinha que oferecer sacrifício toda vez por ele próprio, porque ele era pecador. Né? Então, várias coisas nós já vimos aí sobre o sacerdócio de Arão, que é imperfeito. E do mesmo Abraão veio Jesus, agora com um sacerdócio que não é de Arão, mas um outro sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, que tinha aliança com Abraão. O sacerdócio de Arão foi sendo substituído, porque o sumo sacerdote morria, tinha que colocar outro no lugar dele, tudo descendente de Arão. No caso do sumo sacerdote Jesus Cristo, né, que é da ordem de Melquisedeque, somente Jesus.
E ele morreu, mas ele ressuscitou, continua intercedendo. Então o sacerdócio é eterno, é muito superior. Também o sacerdote Arão era imperfeito, mas Jesus não é perfeito, nunca pecou. Não precisava oferecer sacrifício por ele próprio, ele ofereceu em nosso favor. Nós vimos que o sacerdócio de Arão, ele oferecia as ofertas, os dons, né, as ofertas de paz, né, ofertas pelo pecado, ofertas pela ignorância do povo. Várias ofertas eram oferecidas no tabernáculo humano, feito por mãos humanas. O de Jesus não. O de Jesus é um sacrifício perfeito e foi oferecido no céu, diante de Deus. Então nós vimos aí que o sacerdócio de Jesus é muito, mas é muito superior ao de Arão. E uma coisa importante que nós vamos ver nessa lição é que o sacerdócio de Arão é temporário, porque é feito segundo a lei. Mas a lei não foi suficiente para salvar o homem. Veja bem, a lei é santa, é boa, é justa, é de Deus, é coisa boa. Mas não conduziu o homem à salvação. Nenhum ser humano conseguiu cumprir toda a lei, a não ser Jesus, que era o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão. Então Arão representa aí o sacerdócio da lei que nunca salvou ninguém. Encobria pecado, a pessoa continuava pecando, oferecendo animal, e pensando que estava comprando Deus, na verdade. Continuava pecando. Então era um sacerdócio imperfeito e dentro de um sistema de leis que não salvava. Então olha só, quando Jesus vem, ele cumpre toda essa lei, e agora ele pode dizer, olha, eu cumpri toda a lei, então eu consigo ser salvo pela lei que não salvou ninguém. Porque eu cumpri, então eu sou perfeito. Só é perfeito quem cumpre toda a lei. Jesus cumpriu. Agora ele diz, então eu vou começar agora um sumo sacerdócio diferente, onde o homem não vai mais ser condenado pela lei. Agora a lei vai conduzi-lo à salvação, porque vai passar por mim, por Jesus. Olha só. Então é apresentado agora uma solução. A lei não. A lei condenava o homem, mas não mostrava Jesus. Quando Jesus assume, agora a lei vem, mostra o pecado, mas não condena, porque é apresentado Jesus como solução. Então você pecou, você está condenado, tem um Salvador, Jesus Cristo, que levou os nossos pecados sobre ele. E se você aceita Jesus como Senhor e Salvador, acreditando que ele morreu por você e ressuscitou, você é salvo. Então olha só, agora tem salvação, antes não tinha. Vamos ver então a parte 1, quanto ao aspecto de sua tipologia. Vamos ver tópico 1, um sacerdócio com realeza. Tópico 2, um sacerdócio firmado na justiça. Tópico 3, um sacerdócio em legitimidade divina. Tópico 1 então, um sacerdócio com realeza. O autor sacro destaca que Melquisedeque era um sacerdote rei. Como sacerdote recebeu dízimos de Abraão e como rei governava sobre Salém, como está em Hebreus 7:2. Embora os reis tivessem alguma participação no culto da antiga aliança, vamos ver em 2º livro de Samuel 6:12-14, 1º livro de Reis 3:4 e 15 e 1º livro de Reis 9:25. Todavia, a função sacerdotal levítica de oferecer sacrifícios e representar o povo diante de Deus cabia somente aos sacerdotes, como está em 1 de Samuel 13:9, 13 e 2 de Crônicas 26:16-18. Eles não eram reis. A ordem do sacerdócio levítico não previa a existência de um sacerdote rei. Portanto, no contexto bíblico, só poderia acontecer se este fosse de outra ordem. Jesus, que era da tribo de Judá, é levantado por Deus como sumo sacerdote segundo essa nova ordem, da qual Melquisedeque é o tipo. Salmos 110:4. Então é importante vermos aí que Melquisedeque é mencionado como rei de Salém e também como
sacerdote do Deus Altíssimo. Olha, duas coisas. Ao mesmo tempo ele é sacerdote, ao mesmo tempo ele é rei. Já Arão, ele representava o povo, mas ele não era rei, nunca foi rei, e nenhum dos seus descendentes foi tornado rei legalmente. Olha só. Então era um sacerdócio apenas e não um sacerdócio rei. Já Jesus, o que acontece? Jesus é da tribo de Judá, portanto pode ser rei. Não é da tribo de Levi. Da tribo de Levi são os sacerdotes. Já da tribo de Judá, o que? São os reis. Então, Jesus pode ser rei. E como Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão, então ele pode ser sumo sacerdote. Então Jesus é o que? Sumo sacerdote e rei. Olha só que coisa interessante. É superior também nisso. E isso é muito importante, porque Jesus vai governar a terra durante 1000 anos e ele vai exercer essa dupla função de ser sumo sacerdote e também de ser rei durante o milênio. Então ele vai cumprir a profecia que foi dita a Davi, que um descendente dele reinaria sobre Israel, e seria esse reino de paz, de prosperidade, né? As terras todas prometidas a Israel seriam dadas a eles. Então veja só, é um reinado prometido que vai se cumprir, como Jesus sendo, então, o rei deles. E também vai se cumprir a profecia dizendo que Deus estará no meio deles, que eles serão aceitos por Deus. Então Jesus, como sumo sacerdote, o sumo sacerdote é aquele que conduz o povo a Deus, é o que faz sacrifícios pelo povo. Então Jesus vai ser sumo sacerdote, ele como rei e também como representante de Deus, sendo Deus mesmo. Então o povo vai ter já Deus com eles mesmo ali governando. Então vai se cumprir aí todas as profecias a respeito de Jesus. E também, espiritualmente falando, quando todos os salvos estiverem na nova Jerusalém, na nova terra, novos céus, Jesus reinará sobre todos os salvos, sobre todos nós. E também será nosso sumo sacerdote, porque ele mesmo apresenta a todos nós ao Pai, e agora todos como filhos de Deus. Tópico 2, um sacerdócio firmado na justiça. Mostrando a tipologia sobre o sacerdócio de Melquisedeque, o autor destaca que este fora rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz, como está em Hebreus 7:2. A figura histórica de Melquisedeque como rei de Salém aparece em Gênesis 14, do versículo 18 ao versículo 20, no contexto da guerra de 5 reis contra 4 no Vale do Rei. O nome Melquisedeque, cujo significado original era Sedeque, é rei, é interpretado pelo autor de Hebreus como rei de justiça, Hebreus 7:2. É fora de qualquer dúvida que Melquisedeque é um tipo de Jesus que reinaria com justiça e cujo reinado não teria fim. Isaías 32:1, Jeremias 23:5, Lucas 1:33. A interpretação do autor aos Hebreus, interpretação esta que nós cremos dada pelo Espírito Santo, porque é assim que o Espírito Santo dá a interpretação da palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus. Ele pega uma coisa do Antigo Testamento com uma do Novo Testamento, une as duas, né? Faz a gente compreender a palavra de Deus. Então aqui essa interpretação está sendo dada pelo Espírito Santo, revelando então Jesus Cristo como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E fala que esse Melquisedeque é rei de justiça
e é rei de paz. E quando Melquisedeque aparece, em Gênesis 14, nós vemos que realmente é um rei de paz. Ele não foi para a guerra. Teve ali uma guerra muito grande entre 5 reis contra 4 reis. E Melquisedeque não foi para essa guerra. Então ele realmente era um rei de paz. E quando Abraão então volta, depois de atacar o exército que havia levado Ló e sua família prisioneiros, ele vence com 318 aquele exército. É claro que aí tem que haver uma ação de Deus no meio disso, né? Porque 318 homens vencendo um exército que acabava de ganhar uma guerra era quase que impossível. Então é claro que teve uma ação de Deus aí. Então quando Abraão volta dessa guerra vitorioso, o rei de Sodoma sai ao encontro dele, interessado nas pessoas, né, que foram libertas e que Abraão poderia colocar como seus escravos, interessado também na parte material, embora ele tenha oferecido a Abraão, e Abraão não aceita nada dele, porque ele não era aí alguém de confiança, não era alguém também que representasse alguma coisa de Deus. Abraão não fez aliança de sangue com ele. Mas aí chega Melquisedeque. Melquisedeque é rei de paz, é rei de Salém. Melquisedeque é rei de justiça. Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo. Então Abraão agora dá o dízimo para ele, ou seja, está reconhecendo que ele é um representante de Deus, e Abraão faz aliança de sangue com ele, porque este rei é um rei de justiça, é um rei de paz. Então ele pode fazer aliança com ele. Então veja só que existe aí uma união entre Abraão e Melquisedeque. E Melquisedeque chama Abraão também de um homem abençoado por Deus, reconhecendo que é Deus que deu a ele aquela vitória. Então Melquisedeque aí é um tipo de Cristo, porque era um rei de paz, um rei de justiça, representando exatamente o reinado de Jesus no milênio, que vai ser um reinado aí de paz e de justiça para o povo hebreu, também para as outras nações, mas principalmente para o povo hebreu, cumprindo então todas as profecias a respeito dele. E se nós entendemos do lado espiritual, o reinado eterno de Jesus, lá na Nova Jerusalém, onde nós estaremos para sempre com o Senhor, lá um reinado de paz, de justiça eternamente. Tópico 3, um sacerdócio com legitimidade divina. O versículo 3 de Hebreus 7, sem pai, sem mãe, sem genealogia, deve ser visto como um contraste entre o sacerdócio levítico e o de Melquisedeque. O sacerdócio levítico dependia da genealogia para se legitimar. Quem não fosse da tribo de Levi não podia oficiar como sacerdote. É exatamente isso que o autor quer mostrar, pois assim como o sacerdócio de Melquisedeque não dependia de genealogia para mostrar sua legitimidade sacerdotal, da mesma forma o sacerdócio de Cristo era também legítimo por pertencer a uma ordem superior, a ordem de Melquisedeque. Então aqui é interessante porque o sacerdócio de Arão, que era da tribo de Levi, né, e todos os sacerdotes eram da tribo de Levi, então esses sacerdotes eram escolhidos devido à genealogia, eram descendentes de Levi. E no caso do sumo sacerdote, tinha que ser descendente de Arão. Então olha só, é um sacerdócio que dependia da genealogia, não dependia de uma escolha direta de Deus. Bastava ser o que? Descendente da tribo de Levi. E no caso de sumo sacerdote, ser descendente da tribo de Levi e descendente de Arão. Então era de acordo com a genealogia, era de acordo com a família, tinha que pertencer a essa família.
Agora, homens que morriam, homens imperfeitos, né? Agora, Jesus é chamado como sumo sacerdote da ordem sacerdotal de Melquisedeque, que só tinha Melquisedeque, não teve nenhum outro. E como Melquisedeque é dito que ele não tinha princípio nem fim de dias, então era um sacerdócio superior que não tinha fim. Não era um sacerdócio que dependia de pai e mãe, de uma família, de uma genealogia. E não era um sacerdócio que não precisava de escolha de Deus, não. De Jesus, ele é enviado pelo próprio Pai. Então, um sacerdócio perfeito. E aqui, um sacerdócio único, sem depender, então, de uma genealogia de passar de pai para filho. Agora, uma escolha direta de Deus e sendo apenas um sumo sacerdote desta ordem. Então, para você entender melhor, seria como se Arão fosse sumo sacerdote e ele nunca mais morresse, então era um sacerdócio eterno, perfeito. Mas ele morreu, teve que passar para o seu filho, que depois passou para o seu filho, e foi assim. Não foi uma escolha depois dada por Deus. A partir de Arão, a escolha foi porque pertencia à família de Arão. Vamos à parte 2 então. Quanto ao aspecto de sua natureza. Tópico 1, um sacerdócio perfeito. Tópico 2, um sacerdócio imutável. Tópico 3, um sacerdócio eterno. Tópico 1, então, um sacerdócio perfeito. A palavra teleioses, perfeição, usada pelo autor em Hebreus 7,11, quer dizer também um alvo a ser atingido. Nesse contexto, ela é usada para se referir ao relacionamento com Deus. Nem a lei, nem o sistema sacerdotal do Antigo Testamento puderam resolver o problema da culpa e produzir o perdão que a santidade de Deus exigia. O autor sacro destaca que o problema do relacionamento do homem com Deus só pode ser resolvido por um sacrifício perfeito, algo que o sistema levítico não tinha possibilidade de realizar. Então nós sabemos que o sacerdócio levítico, ele oferecia sangue de bodes, de ovelhas, né, de animais e outras ofertas, mas encobria os pecados e não levava os homens à salvação. Então não era um sacerdócio perfeito, não tinha aí uma solução para o pecado, porque o problema aí do sacerdócio é levar a pessoa à comunhão com Deus, é conduzir a pessoa até Deus. E a lei não estava sendo suficiente para isso. O sacerdócio de Arão não foi perfeito, a ponto de levar o homem a Deus, à comunhão com Deus. Deus é santo e precisava então de um sacrifício perfeito para conduzir esse homem até Deus, para colocar esse homem num patamar de filho de Deus em comunhão com Deus, sendo templo do próprio Deus na terra. Veja bem, precisava tornar esse homem o quê? Um templo de Deus na terra, vaso de Deus na terra, tabernáculo de Deus na terra. Olha só. Então tinha que ser um sacrifício perfeito. Então o sacrifício perfeito não podia ser de animais. O sacrifício perfeito era um sangue do próprio homem. E tinha que ser um homem sem pecado. Perfeito. Então Jesus veio exercer esse sacrifício em nosso lugar. Ele veio oferecer-se a si próprio. Ao invés de um cordeiro animal, então Jesus é um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, acredita que Jesus levou seus pecados sobre ele e ressuscitou, então esta pessoa recebe agora o quê? O Espírito Santo, se torna templo, morada de Deus na terra. Então ele tem agora um relacionamento íntimo com Deus. A lei não deu o Espírito Santo a ninguém. Mas a graça, que é Jesus morrendo por nós na cruz, ressuscitando,
A graça trouxe a nós o Espírito Santo para morar dentro de nós. Temos íntima comunhão com Deus. No sacerdócio de Arão, tinha lá um véu, que o subsacerdote entrava uma vez por ano, levando sangue de bode, colocava lá na tampa do propiciatório, na tampa da arca, e oferecendo aquele sangue do animal. Só ele podia entrar uma vez por ano. Veja só. E ele mesmo tinha que oferecer sacrifício por si próprio, porque era um pecador. Agora nós, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar em nós. E nós agora temos intimidade com Deus. Podemos conversar com Deus. Entramos na presença de Deus a hora que quisermos. Olha só a superioridade do sumo sacerdócio de Jesus Cristo. Tópico 2. Um sacerdócio imutável. O capítulo 7 ainda destaca que, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Hebreus 7,12. O Espírito Santo havia falado por boca de Davi que seria levantado um sumo sacerdote de outra ordem, a ordem de Melquisedeque, como está em Salmos 110,4. Se uma nova ordem se instauraria, consequentemente a antiga passaria. Essa profecia, quando cumprida, necessariamente tornava obsoleta a lei mosaica e o sacerdócio levítico, demonstrando dessa forma o seu caráter transitório. Somente o sacerdócio de Jesus seria imutável e de caráter não transitório. Veja só, quando Arão morre, o filho dele assume. Quando o filho dele assume, então ele vai interpretar as leis de maneira diferente. Nós vamos ver até que os filhos de Arão, 2 morreram, porque levaram fogo estranho. Vai mudando o sacerdote, o próximo sacerdote não vai fazer exatamente igual ao outro subsacerdote. Então ele vai mudando alguma coisa. Ele vai mudando também a interpretação do que tem que fazer. Tanto é que, com o passar do tempo, muitas coisas foram abandonadas, outras foram adaptadas, outras foram mudadas durante o sacerdócio. E você pode ver isso lendo aí a palavra de Deus, você vai ver isso, tanta mudança que houve. Aí, se o sumo sacerdote novo assume e muda alguma coisa, então está mudando a lei, a norma de fazer tudo, esse sacerdócio não é perfeito e esse sacerdócio vai chegar ao fim, porque Deus não vai aceitar mais esse sacerdócio. Está sendo feito não mais de acordo com o que Deus mandou. Então esse sacerdócio aí e suas leis, suas normas acabam quando surge um novo sumo sacerdote de uma ordem sacerdotal superior, que é Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, olha só, o período da lei passou e o período da graça chegou. Por isso que Jesus disse, olha, a lei e os profetas duraram até João Batista. Profetas que profetizavam sua vinda, porque ele já chegou, então não precisa mais profetizar sobre sua vinda. A partir daí os profetas agora são os profetas da igreja, como está em Efésios 4,11. Profetizam coisas, mas não a vinda de Jesus para nos salvar morrendo na cruz. Agora eles profetizam a vinda de Jesus para nos buscar. E fala que a lei também duraram até ali, por quê? Porque a lei que condenava o homem e não mostrava a salvação, não foi eficaz para salvar o homem. Então, a partir dali, agora começaria então que é o tempo da graça de Deus, que oferece a salvação. Não é que a lei deixou de existir, ela continua condenando, porque ela mostra o que Deus quer. Mas agora tem uma vantagem. Quando ela condena, a graça vem e mostra a solução para a condenação. A solução é Jesus. Então, novo período. A lei, eu não consigo cumprir a lei. Pois é, mas Jesus conseguiu cumprir. E eu estou em Cristo. Então, quando eu estou em Cristo, eu estou cumprindo a lei. Porque eu estou em Cristo. Por isso que a Bíblia diz o quê?
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vive mais segundo a lei, né? Mas agora eles vivem segundo a graça de Deus. Agora é um novo tempo. Eu estou em Cristo, Cristo cumpriu a lei, então eu cumpri. Então não tenho mais aquela lei que me condena, mas agora a lei do Espírito. A lei mostrava o pecado, me conduzia à morte, separação de Deus. Agora é a lei do Espírito, que me conduz a Deus, a comunhão com Deus, a estar sempre ali com Deus, morando em mim. No tópico 3 nós temos aí um sacerdócio eterno. Assim o sacerdócio de Cristo não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, Hebreus 7,16. A expressão vida incorruptível é uma referência à ressurreição de Jesus e seu triunfo sobre a morte, demonstrando assim o caráter eterno do seu sacerdócio. Cristo não era sacerdote por uma imposição humana ou mandamento carnal, mas por atribuição divina, como diz o versículo 17, porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, como está em Hebreus 7,17. O sacerdócio de Jesus não é como o de Arão. O de Arão era um sacerdócio humano e o sumo sacerdote morria, parava de interceder. O sacerdócio de Jesus é diferente. Ele morre, ressuscita, continua sendo sumo sacerdote intercedendo por nós para sempre, eternamente. O sumo sacerdote Arão pecava, oferecia sacrifício por ele próprio. Seus descendentes, mesma coisa. Já Jesus não precisa oferecer sacrifício por si próprio, porque ele nunca pecou. Então o sacrifício dele é em favor dos homens e ele leva o pecado de nós todos sobre ele, não é os dele. Por isso ele foi justificado em espírito. Então Arão é corruptível. Além de ser pecador, também morre, né? E o seu corpo entra em decomposição, é corruptível. Já Jesus é o sacerdócio incorruptível. Ele morre, mas ressuscita, o seu corpo não entrou em decomposição. O sacerdócio de Arão passava de pai para filho, Deus não escolhia quem ia entrar. A pessoa apenas precisava defender aí, né, ser da família de Arão, para ser sumo sacerdote. E os sacerdotes precisavam ser da tribo de Levi. Já Jesus não, é escolhido diretamente por Deus, uma vez por todas, e morreu, ressuscitou, continua sendo sumo sacerdote, intercedendo para sempre. Então o sacerdócio de Arão, o sumo sacerdote morria, passava para outro, e teve fim, quando chegou Jesus. Então o de Jesus já é eterno para sempre. Por isso está escrito, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ver agora a última parte, a parte 3, que está dizendo aí, quanto ao aspecto de seus atributos. Tópico 1, um sacerdócio santo. Tópico 2, um sacerdócio inculpável. Tópico 3, um sacerdócio imaculado. Tópico 1, então, um sacerdócio santo. Santidade é um dos atributos de Deus, Isaías 6,3. Em outro ponto da carta aos Hebreus, o autor sagrado afirma que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12,14. Esta era uma das exigências da lei mosaica, que o sumo sacerdote não apresentasse nenhum defeito, inclusive físico. Levíticos 21, 16 a 23. Assim, devido à condição humana, não apenas os sacerdotes não eram perfeitos, mas todo o sistema sacerdotal levítico era imperfeito. Somente Cristo podia atender às exigências de um sacerdócio inteiramente santo e perfeito. Hebreus 7, 26. O Senhor disse, sede santos, porque eu sou santo. Então é exigido uma santidade a todo sumo sacerdote e a todo o sistema levítico. Mas não tinha como colocar alguém que fosse inteiramente santo, porque todos pecavam, tinham que oferecer sacrifícios por si próprios. A exigência era tanta que até se tivesse algum defeito físico, a pessoa não podia exercer o sumo sacerdócio. E isso indicando exatamente a imperfeição do sacerdócio arônico. Então veja só, quando Jesus vem,
Jesus é perfeito, não precisa oferecer sacrifício por ele próprio. Então ele pode ser o sumo sacerdote perfeito e é aceito por Deus, enviado por Deus. Já o sacerdócio de Arão e seus descendentes é um sacerdócio imperfeito, porque eles pecavam e tinham que oferecer sacrifício por si próprios e continuavam pecando. Então é dito que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Olha só, o que acontece? Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos declarados na mesma hora santos, e a partir daí nós vamos progredindo uma vida cristã em santificação. Vamos lutando contra o pecado, vamos nos separando para Deus e sempre, todo dia, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, para nós estarmos o quê? Todos os dias prontos para, na hora do arrebatamento, nós sermos levados. Porque nós estamos em Cristo e Ele levou os nossos pecados sobre Ele. Um sacerdócio inculpável. Vimos que Jesus cumpriu todas as exigências de uma vida santa requerida para o sumo sacerdote. Mas além desse atributo, ele deveria ser também inocente. Hebreus 7:26. A palavra acos, traduzida aqui como inocente, significa também sem maldade e é descrita pelos lexicógrafos como ausência de tudo que é ruim e errado. O apóstolo Pedro afirmou sobre Jesus que este não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Está em 1 de Pedro 2:22. Não havia culpa nem imperfeição no sacerdócio de Cristo Jesus. Então esse sacerdócio inculpável significa que ele não tinha defeito nenhum. Não havia nada de ruim em Jesus. A Bíblia diz, olha, toda boa dádiva vem de Deus, né? O Pai das luzes. Assim também Jesus, em tudo, era semelhante ao Pai, e nele não se achava nada de ruim, nada de mal. E Jesus dizia, quem me convence de pecado? Olha só. Então, ele nunca cometeu pecado, ele nunca errou, ele nunca fez nada errado, nunca falou nada errado, nunca pensou nada errado, nunca desejou nada errado. É perfeito. Já nós sabemos que o sacerdócio de Arão já começou com Arão, que era pecador, errou várias vezes, e os seus descendentes a mesma coisa. Então todo crente também se torna sacerdote. Então ele deve se esforçar por viver uma vida santa e irrepreensível em todos os sentidos. Nós só somos salvos porque estamos em Cristo, porque Ele levou nossos pecados e nós vivemos em comunhão com Ele, em comunhão com o Espírito Santo. Por isso nós somos salvos. Porque se dependesse de nós, ninguém seria salvo. Se fosse só dependendo de nós. Então lembre-se de estar sempre em comunhão íntima com Jesus, comunhão íntima com o Espírito Santo, para que um dia nós possamos estar para sempre com o Senhor. Tópico 3, um sacerdócio imaculado. O autor sacro usa o termo amiantos, Hebreus 7:26, para dizer que Jesus é um sacerdote sem mácula. Esta palavra, que também tem o sentido de sem manchas, era usada no contexto bíblico para se referir tanto à pureza ritual como ética. Foi a essa vida santa, no seu sentido ético, e não apenas ritual, que o autor alude para retratar o Senhor como separado dos pecadores. O Filho de Deus assumiu a condição humana e se fez pecado pelos homens, 2 Coríntios 5:21, mas sem pecar. Cristo é o sacerdote imaculado e sem manchas. Então, quando o autor diz separado dos pecadores, não quer dizer que ele viveu longe, se isolou. Ele viveu no meio deles. Pode ver aí. Foi comer na casa dos Zaqueu, né? Conversou com Nicodemos e andava no meio do povo, conversava com todos. Então não se isolou. Tem alguns aí que se isolam do povo, né? Mas isso não é certo. Então não é se isolar do povo. Aqui Jesus andou no meio do povo, no meio de pecadores, entrou na casa de pecadores, comeu junto com pecadores. Mas separado dos homens aqui quer dizer o quê? A palavra separado indica o quê? Santidade. Significa separação para Deus.
É isso que significa. Ele é separado para Deus. Então ele não se deixou contaminar. Então você pode andar com alguém que é pecador, pregar para ele, ensinar sobre a palavra de Deus, evangelizá-lo, mas você não pode fazer as mesmas coisas que eles e nem você pode participar das coisas que ele faz, dos seus pecados. Então você está ali como representante de Deus, não para se tornar como um deles. Então é isso que significa. Jesus andou no meio dos pecadores, mas ele nunca pecou. Ele andou na casa dos pecadores, comeu junto com pecadores, mas ele nunca se contaminou com o pecado, nunca cometeu os mesmos pecados que eles cometiam. Então é isso que nós temos que fazer e aprender. Como sacerdotes de Deus na terra, representantes do reino de Deus. Então já aqui o autor quer dizer que Arão e os seus descendentes eram do povo e acabavam se misturando com o povo e cometendo os mesmos pecados que o povo também cometia. Então eram inferiores. Já Jesus, sumo sacerdote perfeito, nunca pecou, andou no meio de pecadores, comeu junto com eles, mas nunca cometeu nenhum pecado. Vamos ver a conclusão, que diz assim: a carta aos Hebreus é o único texto do Novo Testamento que apresenta uma doutrina sistematizada do sacerdócio de Cristo. A carta mostra aos leitores que Jesus é o sumo sacerdote rei predito das Escrituras e que, como tal, superior ao sistema levítico. Melquisedeque, rei de Salém, a quem Abraão entregou o dízimo, tornou-se um tipo desse sacerdócio eterno. E não só isso, mas todo o sistema levítico tornara-se obsoleto, visto que a nova ordem sacerdotal havia suplantado a antiga. Se você quer saber sobre o sacerdócio de Jesus, onde é que nós vamos aprender? Aí onde tem mais coisas falando a respeito do sacerdócio de Jesus. Aí na carta aos Hebreus. Então, é um resumo então do que Jesus fez como sumo sacerdote. Ou seja, da sua ação de nos conduzir a Deus, de nos salvar, né, de levar sobre ele os nossos pecados. Então, um resumo disso está aí, exatamente, na carta aos Hebreus. Também onde mais nós aprendemos dessa dupla condição de Jesus Cristo, de rei e sacerdote, é aqui também na carta aos Hebreus, que apresenta Jesus aí, tanto como o rei, que é descendente então da tribo de Judá, descendente de Davi, e apresenta também Jesus como sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, unindo aí as duas coisas ao mesmo tempo, os dois ofícios ao mesmo tempo, rei e sacerdote. E nós vemos, falando sobre Melquisedeque, também no Novo Testamento, explicando uma passagem do Antigo Testamento, de Gênesis 14 e Salmos 110, agora também explicando isso, unindo essas duas leituras do Antigo Testamento e explicando isso, dizendo que existe uma interpretação a ser dada a isso e que nessa interpretação deve-se chegar à conclusão de que Jesus Cristo é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem superior, eterna, imutável e perfeita. E como o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio de Arão, o sacerdócio de Arão teve um fim e não foi capaz de conduzir o homem à salvação, mas o sacerdócio de Melquisedeque veio para cumprir essa tarefa de apresentar ao homem a salvação através de Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito, eterno, imutável. Nós vamos orar agora, se você deseja aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, crendo que Ele levou sobre Ele os nossos pecados, todos os seus pecados, morreu na cruz por nós, morreu na cruz por você. Depois Ele ressuscitou, venceu a morte, está sentado à direita do Pai, onde intercede por nós. Você crê nisso? Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador agora? Então vamos orar juntos, e você receberá o perdão de todos os seus pecados, seu nome será escrito no livro da vida. Você recebe agora a salvação. Vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos, Senhor, essas vidas que se chegam a Ti.
alla graça coste força nas lei. Ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia é maravilhosa. Abençoa agora essas vidas, Senhor, salva agora essas vidas. Vem a eles mostrando o teu amor, a tua misericórdia. Vem mostrando Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas. Ajuda-os, ó Senhor, para que eles possam entrar em comunhão contigo agora e nunca mais deixar essa comunhão. Abençoa, Senhor, a vida deles. Usa-os poderosamente nas tuas mãos. Pai querido, os teus filhos que agora ouvem e assistem a tua palavra sendo explicada, em nome de Jesus, ajuda essas vidas a serem sacerdotes, a representarem a Ti, Senhor, e levarem também as pessoas a Ti. Em nome de Jesus, ajuda, abençoa essas vidas. Cura, Senhor, todos os enfermos, doentes agora. Em nome de Jesus, receba, em nome de Jesus. Receba a cura agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos mostrar a você agora a nossa agenda. Se você deseja nos convidar, entre em contato conosco pelo telefone aí 99, que é o DDD de Imperatriz, Maranhão, onde eu moro, e o telefone é 991520454. Meu e-mail é henriquelhas@hotmail.com. Então esse telefone também é o WhatsApp e Telegram. Então você entra em contato conosco, nós estaremos aí na sua igreja. Nós estamos interessados agora em passar aí um mês aí na sua cidade, na sua região. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, nós queremos fazer isto. Então, nós estamos agora na região de Goiânia. Nós temos uma programação a cumprir. Já começamos essa programação. Jesus já salvou, já curou, já libertou, já batizou no Espírito Santo. E nós vamos continuar nessa tarefa aqui, nessa região. Depois nós vamos passar para Joinville, onde nós estaremos também durante o mês inteiro. Então você vai ver na nossa agenda que nós temos muita coisa marcada aqui em Goiás. Depois já temos aí 7 agendas, mas vai passar de 10 agendas lá em Joinville. Depois nós estaremos em São Paulo no final de abril e mês de maio nós queremos marcar aí São Paulo e região de São Paulo com os irmãos. Estou em meu carro agora, viajando em meu carro, para estar facilitando para os irmãos e poder me locomover onde eu estiver. Eu estou com a minha esposa. Vamos ver então a nossa agenda. Você que mora em Goiânia e região, esteja conosco. Você que mora aí em Joinville, região, esteja conosco a partir de final de março e início de abril. Dia 16 a 18/2, estaremos em Aparecida de Goiânia, então, na congregação no Jardim Maranata e congregação no bairro Cardoso 2, Assembleia de Deus. Então você veja aí o folder. 16/2, 17/2 e 18/2 pela manhã, nós estaremos na congregação Maranata e com o pastor Luiz. Então, na congregação do Jardim Maranata. E no dia 18/2 à noite, às 18 horas, nós estaremos no bairro Cardoso 2 com o pastor Paulo César. Dias 16 e 17/2, nós teremos aí então uma cruzada evangelística lá com o pastor Luiz na congregação Jardim Maranata. Fica aí na rua Monte Moriá, quadra 11, lote 15, tá? No bairro Jardim Maranata, Aparecida de Goiânia. E no dia 18/2, no Cardoso 2, fica lá na rua 28, esquina com rua 27, bairro Cardoso 2. Então, seguindo com a nossa programação em Goiás, no dia 21/2, nós estaremos aí em Águas Lindas, numa campanha de libertação. E nós estaremos aí no dia 21 de fevereiro com o presbítero Josimar Silva, o evangelista Carlos Ferreira, né, o pastor Sansão aí, que é o pastor da subsede. Então, Assembleia de Deus, quadra 29, lote 23, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás. Esteja aí conosco. Nos dias 22 e 23 de fevereiro, você vê aí às 19 horas, e também pela manhã domingo, nós estaremos aí com o Ministério de Louvor Ágape, estaremos aí com o evangelista Francisco Araújo e o pastor Sansão de Castro, que é o pastor aí da subsede. Então, na Assembleia de Deus, Ministério Ceilândia,
Congregação Jardim Barragem 2, ligada à subsede Jardim Brasília. Pastor Cosme Silva, presidente da DEC e da CGA DEMIC. Quadra 53, lote 19, Jardim da Barragem 2, Águas Lindas de Goiás, Goiás. Depois nós estaremos aí em Niquelândia, no Goiás. Você veja aí, dias 3 e 4/3, estaremos em Niquelândia aí com o pastor Sérgio. Você vê aí o folder. Depois, dias 9, 10 e 11 do mês de março, nós estaremos aí na Avenida Goianazes, quadra 1, lote 20, Residencial Petrópolis. Você esteja conosco aí na Assembleia de Deus Betel, em Goiânia, Goiás. Participe juntamente conosco. Depois nós temos aí dia 13, você vê aí, na Vila Nova, em Goiânia, setor leste, aí, Rua 208, número 930. Esteja lá conosco. Então nós vamos ter aí dia 13, o culto de doutrina, estaremos aí ministrando a palavra de Deus. Depois estaremos na mesma igreja aí, 16, 17 e 18/3, ministrando curas, batismo, libertação, salvação de almas também. Então esteja conosco. Sexta e sábado, então, culto de milagres. Domingo pela manhã, EBD. E à noite também, no domingo, culto de milagres, salvação de almas. Então esteja conosco. Aí, ó, sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado de Goiás, Comadébige, Goiânia, Goiás. É a Assembleia de Deus Missão aí. Então nós temos aí como meta pelo menos umas 200 curas aí desse fim de semana. Aí o pastor presidente é o pastor Neemias Rocha. Então esteja conosco aí, Rua 208, 930, setor leste, Vila Nova, Goiânia, Goiás. Depois nós temos aí uma programação em Joinville, Santa Catarina. Nós estaremos aí durante um mês. E no dia 15/4, em Joinville, Santa Catarina, também estaremos na sede, então, com o pastor presidente Sérgio. Você de Joinville, região, pode nos convidar, que ainda temos espaço na agenda aí para essa região. Dias 27, 28 e 29/4, estaremos aí em Itapevi, São Paulo. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Perus, pastor presidente Alexandre de Oliveira, regional de Itapevi, São Paulo. Esteja aí conosco, participe. No dia 3 e 4 do mês 11, nós estaremos em Barueri, São Paulo. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no trabalho de ciclo de oração com a irmã Rosimeire, Jardim Paulista. Dias 24 e 25/11, nós estaremos em Japeri, Rio de Janeiro.